Eu queria convidar vocês para a gente abrir as escrituras do Salmo 24, tá? Enquanto você procura, eu quero dizer que eu estou acompanhado do Carlos Alberto. Carlos, erga a sua mãozinha, ele está lá atrás. Ele veio expor para a igreja aqui todo o material que nós estamos trabalhando para ajudar na nossa conferência Sião, agora em julho, dias 12, 13 e 14 de julho. Vai ser uma bênção, nós estamos com muitas expectativas. Estamos em 21 dias de jejum e oração pelas famílias, mais focado pela conferência. Os pregadores que foram contactados já confirmaram. E nós estamos realmente assim com muitas expectativas de que será um divisor de águas, um virar de chave para a vida da igreja, essa conferência Sião de 2025. Então, se você porventura depois puder fazer a aquisição de um desses produtos, você estará nos ajudando para que a conferência seja a melhor conferência, com uma oferta generosa para os pregadores. A gente sempre faz isso para honrá-los, mas também com uma mesa posta para cada um deles que vão para participar com uma mesa de comunhão conosco, e assim a gente poder fazer a melhor conferência possível. Estou acompanhado também do Benjamin Cádiz, o meu filho caçula. Agora em setembro fará 12 anos. Meu filho tem sido uma bênção, trabalha na mídia da igreja lá, da igreja local, a C4 de Abreu e Lima, Caetés 1. E ele está muito comprometido, muito envolvido. Eu louvo a Deus pela vida do Benjamin. O irmão Carlos Alberto é o nosso líder do ministério de mídia lá da igreja local. Ele é o nosso líder, o nosso ministro do ministério de mídia da igreja C4, Caetés 1, Abreu e Lima. Amados, eu trago uma lembrança, um abraço da minha família, mas também da igreja, de toda a igreja ali de Abreu e Lima para vocês, também da nossa igreja em Igaraçu, e que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. A mensagem que eu vou compartilhar hoje faz parte da série O Santo Monte. Essa série está sendo feita pelo nosso pastor Alexandro e tem sido uma série muito poderosa, muito abençoada. Eu ministrei hoje pela manhã essa palavra, foi tão poderosa, uma série tão rica, uma série tão bíblica, uma série tão profética. E essa série, o intuito dela é de nos preparar para a conferência do mês de julho, a conferência Sião. Então eu sei que a maioria de vocês já estiveram aqui domingo passado, então vocês estão sabendo desta série. O título dela é O Santo Monte. Qual é o objetivo desta série? Entender que há um lugar mais elevado, um lugar mais alto, onde podemos nos relacionar intimamente com Deus, não necessariamente uma região geográfica. Então, quando o pastor Alexandre colocou aqui como objetivo, que esta série é nos levar, é nos impulsionar, para a gente buscar esse lugar de elevação, esse lugar alto, o que significa o relacionamento com Deus. Não necessariamente um local geograficamente alto, mas, de maneira figurada, essa intimidade com Deus é esse lugar mais alto. Vocês lembram do Salmo 121? O salmista, olhando para os montes, aonde tinham muitos altares, edificados a Baal, edificados a outros deuses, e aí ele contempla aqueles cultos idolátricos, aqueles cultos vãos, e ele diz assim: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que está no mais alto dos montes, porque Ele está nos altos céus, dele vem socorro, louvado seja Deus. Então elevo meus olhos para os montes, ali não está o nosso socorro, mas o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Agora, queridos, esta mensagem tem como tema
essa segunda mensagem da série. Quem quiser tome nota, se você é esse tipo de pessoa que gosta de anotar aí no celular ou no seu sermonário ou no seu caderno aquilo que você julga que é importante da mensagem. O tema dessa mensagem é geração dos que o buscam. Geração dos que o buscam. E aí eu quero ler o Salmo 24, versículo 3 ao 6, que diz: quem subirá, é uma pergunta, tá? Ao monte do Senhor. Quem há, segunda pergunta, de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Amém? Queridos, a essas duas perguntas, o salmista apresenta basicamente três respostas. Quem subirá ao monte do Senhor? A segunda pergunta: quem há de permanecer nesse alto monte? Eu disse hoje pela manhã que já é difícil escalar um monte, porque subir um monte não é como andar sobre um platô, sobre uma planície. Subir um monte despreende mais energia, mais desgaste físico. Agora, figuradamente, subir ao monte da intimidade com Deus não é fácil, não acontece da noite para o dia, é um investimento, se dá dentro de um processo. Agora, o mais difícil é se manter sobre esse monte da intimidade. Eu não sei quantos aqui gostam de UFC. Eu não assisto assim, eu não acompanho. Eu não tenho assinatura do canal Combate, por exemplo. Porém, eu sei que em cada categoria, aquele lutador que está no topo, ele precisa, quando no tempo oportuno, fazer a defesa do seu cinturão. Já foi difícil ele conquistar o primeiro lugar. Ele treinou mais que os outros. Ele se disciplinou talvez mais que os outros. Ele foi mais sagaz, ele foi mais inteligente. Ele então agora está no primeiro lugar, só que agora ele vai enfrentar os desafiantes ao cinturão, que também querem o lugar dele. E a cada luta, ele luta para tornar-se campeão novamente. Ou seja, permanecer no topo, permanecer de posse do cinturão. Queridos, no relacionamento com Deus, nós estamos nos altos montes, aonde está o Senhor, aonde o diabo não tem acesso e não nos alcança, porque é o lugar da intimidade com Deus. Só que tudo aqui, a nível de circunstâncias, vão competir para nos tirar desse ambiente, dessa atmosfera, dessa intimidade, desse relacionamento com Deus. O ativismo do dia a dia, o trabalho, a faculdade, a escola, a vizinhança, os problemas familiares, às vezes problemas dentro da igreja, tudo isso vai concorrer para você descer do monte da intimidade, para você perder o foco do seu relacionamento com Deus, para você abrir mão da prioridade de estar com o Senhor sobre tudo e todos. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Esse é o grande e o primeiro grande mandamento. Agora, todas as circunstâncias, sem colocar os demônios que agem nessa área, vão lutar para te roubar essa intimidade com Deus, essa prioridade de estar na presença de Deus. Agora, o salmista Davi apresenta basicamente três coisas para a gente não sair desse lugar de intimidade. Ele diz aí no versículo 4: respondendo, quem subirá ao monte do Senhor? De uma vez que você já subiu,
quem há de permanecer no seu santo lugar? Ele coloca, primeiro, o que é limpo de mãos. Nós vamos falar sobre isso mais tarde. Segundo, aquele que é puro de coração. Vamos falar sobre isso ao longo da mensagem. Terceiro, que não entrega a sua alma à falsidade, à hipocrisia, que vive o que fala e fala o que vive. Quarto, nem faz juramento com a intenção de enganar, não age de maneira sorrateira com as pessoas, dolosa, enganosa, arquitetando o mal. Então essa pessoa, ela vai permanecer nesse monte alto da intimidade com Deus. Até aqui vocês estão me entendendo? Introduzindo esta palavra, o Salmo 24 começa com uma declaração poderosa: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Isso é o versículo 1 do Salmo 24, se você estiver com a Bíblia aberta, confira. Tudo pertence a Deus e Ele é o soberano sobre todas as coisas. Mas em seguida, o salmista levanta duas perguntas profundas, as quais a gente leu na introdução no próprio texto. Quem subirá ao monte do Senhor? Queridos, intimidade com Deus, preste atenção nisso. Intimidade com Deus não se dá num estralo de dedos. Intimidade com Deus não é jogar cartas, não é arriscar a sorte. Intimidade com Deus não é uma ação mágica, não é você cantarolar palavras encantadas e da noite para o dia você aparece um homem ou uma mulher íntimo de Deus. Não é assim que a banda toca. Para ser íntimo de Deus, você precisa desenvolver relacionamento com Deus. Para ser íntimo com Deus, você tem que voltar à prática das chamadas disciplinas espirituais. Eu vou te apresentar algumas delas. Você precisa voltar a orar com diligência, com disciplina. Quem ora com diligência, com disciplina, tem horário e tem local para orar. Se vocês prestarem atenção na cultura judaica da época de Jesus, quando foi que aconteceu a festa do Pentecostes? 50 dias depois da Páscoa judaica. Naquele dia pela manhã, em uma grande casa em Jerusalém, chamado de cenáculo, estavam lá 120 pessoas, dentre aquelas 500 lá de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, que tinham presenciado a ascensão de Jesus para os céus. 380 desistiram, 120 ficaram por mais 10 dias, porque ele foi assunto aos céus no 40º dia depois da Páscoa. 120 ficaram orando 10 dias, jejuando, louvando, confessando o pecado uns aos outros, buscando a Deus, porque eles tinham uma promessa. A promessa lá de Joel 2, 28, que Jesus tinha falado para eles permanecerem em Jerusalém. Lucas 24, versículo 49, e Atos 1, 4, Jesus diz: olha, permaneçam na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Naquela manhã era a terceira hora. A terceira hora corresponde a 9 da manhã. Eles estavam ali buscando a Deus, quando eles foram cheios do Espírito Santo. A multidão que estava na cidade pensaram que eles estavam bêbados. Mas Pedro toma a palavra e diz: vocês sabem que o nosso costume é que ninguém se embriaga, ninguém toma vinho forte antes das 9 da manhã. O que vocês estão vendo é, nós estamos cheios do Espírito Santo. Então eles tinham disciplina de orar às 9 da manhã. Mas não era só de 9 da manhã. A hora sexta é meio-dia. Ao meio-dia eles estavam orando ao Senhor. A hora nona, às 15 horas, eles estavam buscando ao Senhor. Quando foi que Pedro e João operou o primeiro milagre depois da ascensão de Jesus? Por volta da hora nona, eles foram ao templo. Quando estavam para entrar no templo, em frente à porta formosa, a Bíblia diz que um paralítico que lá fora posto e fazia isso diuturnamente, estende as mãos e diz: dê-me uma moeda.
Pedro e João dizem assim: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos te damos. Levanta e anda em nome de Jesus o Nazareno, louvado seja Deus. Ele se levantou, queridos, na hora 1/10, por volta das 18 horas, eles estavam orando. Não sei se vocês conhecem um pouco de cultura islâmica. Os islâmicos, pelo menos 5 vezes ao dia, eles podem estar aqui, lá no meio da rua, lá no centro da cidade, na faculdade, eles vão se prostrar de joelhos na direção da capital Meca, Arábia Saudita, onde estão os restos mortais de Maomé, e eles vão orar 5 vezes ao dia. Para nós é uma vergonha, porque muitos de nós, eu não estou julgando ninguém aqui, mas às vezes muitos de nós não oram nenhuma vez sequer. E eu tenho aprendido, queridos, que o maior pecado de um homem não é roubar. O que é pecado? É crime, inclusive. Está no Código Penal, nós temos um advogado aqui. O maior pecado não é violar alguém, que também é crime. O maior pecado não é levantar falso testemunho, injúria, difamação e calúnia. Também é crime, também é pecado. O maior pecado, diga para o seu irmão com muito amor e carinho, é não orar. Porque quem não ora está suscetível a ser usado pelo Satanás para fazer tudo o que não presta. Agora, se você ora, você está fechando a porta de acesso para o Satanás adoecer sua mente, seu coração e sua alma. Quem está me entendendo? Então veja que quem ora tem dia, tem local para orar. Talvez o seu local, chamado Monte Alto, é o seu quarto. Para algumas irmãs aqui, talvez seja a cozinha. Enquanto você lava as louças, enquanto você cozinha, você está ali com um sonzinho louvando a Deus. Você está ali orando pela sua família, pelo seu casamento, pela liderança na igreja. Você está orando pela cidade, você está orando pelo estado, está orando pela nação, está orando pelas nações. Queridos, intimidade com Deus é um processo. A conquista para chegar lá é longa, porque você precisa das disciplinas espirituais. Presta atenção: ler a Bíblia, orar, jejuar, mortificar as obras mortas da carne, que todo dia quer ressurgir nos membros do nosso corpo. Todo dia a gente tem oportunidade para falar mal dos outros. Todo dia a gente tem oportunidade para se irar. Todo dia a gente tem oportunidade para cobiçar a mulher do próximo. Todo dia a gente tem oportunidade de cobiçar o que é dos outros. Todo dia a gente tem oportunidade de se maldizer, de lamuriar, de murmurar, de lamentar, de ter atitudes grosseiras, atitudes de ingratidão com pessoas. Então a gente precisa jejuar para mortificar a carne. Quem está me entendendo até aqui? A propósito, quantos aqui estão sabendo que nós estamos em 21 dias de jejum e oração? Irmãos, eu convido vocês a jejuarem. Vamos jejuar. Vamos aproveitar que é para o ministério todo, para todas as nossas igrejas. Entre em jejum e oração por uma causa que você precisa resolver, para Deus ampliar no seu espírito mais fé, mais ousadia, para você acreditar, para você profetizar que a vitória é sua. Mortifica a incredulidade, a dureza do coração, o ensurdecimento, o entorpecimento mental. Precisa jejuar para mortificar a carne. Jesus não começou o ministério dele sem antes jejuar 40 dias e 40 noites no deserto, diz Marcos capítulo 4, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4. Quem está me entendendo? Queridos, mas há uma outra disciplina espiritual: ler as escrituras, orar, jejuar, mas você precisa congregar. Hebreus 4, 25 diz assim: não vos afasteis da congregação, do lugar de culto, como é costume de
de alguns. Se foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, distante de nós, praticamente 2000 anos atrás, ele já lidava com crentes que, se a igreja fechar as portas, ele não sente falta que a igreja fechou as portas. Só que aqui não tem ninguém assim, em nome de Jesus. Porque essa igreja nessa cidade, ela é mais importante do que as farmácias todas reunidas nessa cidade. Essa igreja com as portas abertas, ela é mais importante do que todos os atacadões que tem em Carpina. Essa igreja com as portas abertas, ela é mais importante que a prefeitura desta cidade. Porque nesses lugares citados e tantos outros, você vai buscar algo para aliviar uma dor, sanear uma situação tua momentaneamente. Mas aqui, meu irmão, se você entrar pelas portas, se você manter comunhão com Deus, se você obedecer a palavra, seguir a liderança, a orientação, aquilo que é feito com decência e ordem, você está se preparando para ter um encontro, para viver eternamente com o Senhor. Quem está entendendo? Quem subirá, portanto, ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Essas perguntas não são apenas retóricas, elas revelam um princípio espiritual fundamental. Todos são convidados a se aproximar de Deus, mas apenas os transformados por Ele poderá permanecer. Amém? Eu me lembro agora do convite de Jesus, Mateus 28, do 28 ao 30. Ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porquanto o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Diga para o seu irmão mais perto de você assim: o fardo de Jesus é leve, o seu jugo é suave. Pesado é o do Satanás, mas quem está em Cristo carrega um fardo leve e um jugo suave. Senhorio e governo. Queridos, todos são convidados para ir ao Senhor. Ele está dizendo: vinde a mim todos vós. Ele não faz, Hebreus capítulo 1 diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Meus amados, nós vamos encontrar no Salmo 24 duas palavras interessantes: a palavra bênção ou graça e a palavra misericórdia, que também tem uma significação de justiça de Deus. A graça abre a porta da intimidade, do relacionamento, da comunhão com Deus, do estreitamento de laços. Porém, a misericórdia nos mantém de pé. Eu queria que você repetisse comigo essa frase, se fosse possível você salvasse, anotasse. Essa frase aqui, ela precisa ecoar no seu coração. Anote aí e repitam comigo: a graça abre a porta, a misericórdia nos mantém de pé. As Escrituras dizem que o Senhor nos amou desde tempos imemoriais, desde tempos remotos, tempos eternos, mas com misericórdia Ele nos atraiu. Graça inaudita, graça irresistível, favor imerecido, nós achamos em Jesus de Nazaré. A graça abre porta, mas a misericórdia nos mantém de pé. Lamentações de Jeremias 3, 20 a seguir, o profeta diz que as muitas misericórdias do Senhor são causa de não sermos consumidos, destruídos.
Sabe o que significa misericórdia? Olha para o seu irmão e diga assim: você não ser tratado por Deus conforme os seus atos merecem. Mas pastor, eu já confessei Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Eu sei. Mas pastor, eu já sou nova criatura. 2 Coríntios 5:17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu sei. Mas pastor, eu sou nova criatura, nada me condena. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu sei também disso. Mas misericórdia significa, queridos, que em todo tempo nós não seremos tratados conforme os nossos pensamentos, nossas ações e reações, e conforme as palavras que nós falamos. E eu sei que nenhum de vocês são anjos. Ou vocês são iguais a mim, ou menos pior que eu, mas nenhum aqui é anjo. Então eu sei que vocês pecam por palavras, pensamentos e atitudes como eu peco. Por mais que eu vigie, por mais que eu faça como Paulo, aquilo que eu quero, nem sempre eu consigo fazer. Mas aquilo que eu detesto, às vezes eu me surpreendo com a mão na massa fazendo. Esse é o dilema do ser humano, desde Paulo até aqui, desde antes. Mas Paulo foi aquele que conseguiu traduzir esse dilema em palavras e está nas suas epístolas. Então, queridos, imagine se eu fosse tratado com severidade por Deus, segundo a sua santidade e justiça, conforme eu penso às vezes, conforme eu falo, conforme eu reajo e conforme minhas atitudes. Onde é que eu estaria? Certamente eu não estaria aqui no púlpito. Quem está me entendendo? Possivelmente você também não estaria nessa cadeira. Jesus mesmo disse que não há nenhum bom sequer. Quem se lembra que Jesus disse isso? Então diga para o seu irmão assim: se você vê alguma coisa boa em mim, pode ter certeza, diga para esse irmão, é apesar de mim, é por causa dele, é mérito dele, é ele que está operando o bem na minha vida. Às vezes nós estamos sabotando o bem que o Senhor está fazendo na vida da gente. Às vezes nós estamos querendo estragar o bem que Deus está operando na vida da gente. Quando a gente não vigia, quando a gente fala o que não deve, quando era para estar calado a gente está tagarelando, quando era para estar orando a gente está dormindo, quando era para estar jejuando está vendo coisa que não deveria, quando deveria estar ouvindo a Deus e o Espírito a gente está ouvindo a quem não deveria. Às vezes nós estamos sabotando o que Deus está fazendo de bom na vida da gente. Por isso que Jesus disse assim: vigiai, diga comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, disse Jesus. Já pensou? Diga para o seu irmão, essa palavra está atualizadíssima. Eu vou dizer para alguns de vocês aqui, olhe bem para mim para você não esquecer disso. Quando ocorrer, você vai se lembrar que eu te disse. Alguns de vocês, por falta de vigilância, ainda essa semana, que já começou hoje, que é o dia do Senhor, por falta de vigilância, poderá amargar danos, prejuízos, sem necessidade. Então olha para o seu irmão e diga assim: vigia mais ainda. Quem está entendendo? Homens, vigiem a respeito do sexo oposto. Cuidado lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Vigia com o seu celular, vigia com o seu computador. Preste atenção no ambiente que você trabalha. Mantenha a vigilância, mantenha o cuidado. Hebreus 4,16 diz: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança,
a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Anote esse texto para você fazer durante a semana algum tempo a sós com Deus. Hebreus 4,16, ele é tão poderoso, olha só. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça, do trono do favor imerecido, do trono do Senhor, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, favor para ajuda em momento oportuno. Na graça, todos podem ter acesso ao Senhor. Todos foram chamados ao santo monte. Os sedentos, os famintos, os doentes, os sobrecarregados ou oprimidos, os encarcerados, todos os que nele crê, ele veio para todos. Amém, queridos? Se lembra quando Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Anote aí Provérbios 28, 13 e 14. O autor diz: quem encobre as suas transgressões, há uma versão que diz que quem não confessa as suas transgressões, jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Quem esconde suas transgressões, a quebra das leis de Deus. Quem não confessa pecados, mas os guarda como bichinho de estimação, não alcança misericórdia, queridos. Olha o 14. Feliz é aquele que sempre teme ao Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Que Deus nos dê um coração quebrantado. O que é desgraça, pastor? O prefixo de negação, des, significa sem, a ausência de graça. Quando a Bíblia diz, né, que alguém está sob desgraça, debaixo de desgraça, essa pessoa está com ausência de favor. Às vezes a gente vê pessoas que parece que estão vivendo sem graça, sem favor, uma vida de fracassos, de pecados, de frustrações, uma vida de insucesso. E às vezes a gente compartilha Jesus com a pessoa e ela ainda é soberba, ignorante, ela ainda rejeita o favor de Deus. Tomara que você não conheça ninguém nessa situação, mas se conhecer, ore mais por esta pessoa. Agora, queridos, voltando ao versículo 4 do texto que foi lido na introdução do Salmo 24. O texto do Salmo 24, versículo 4, ele diz: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Esse é o padrão de Deus para os que o buscam. Irmãos, presta atenção. Eu vou contar aqui para vocês uma brincadeira que eu faço com a minha esposa. Eu vou te contar essa missa todinha para falar o que eu quero te dizer, para ficar mais claro para você. Eu costumo, às vezes, pastor Alexandre, brincar com a minha esposa. Então, às vezes, eu digo assim: Angélica, você tinha que andar de joelhos e de mãos levantadas, dizendo assim: Deus, graças te dou pelo meu esposo. Aí eu brigo, porque eu sei cozinhar, lavar roupa, passar pano no chão, lavar banheiro. Eu limpei meus meninos pequenos. A minha sogra teve 7 filhos. Por ocasião do nascimento dos netos, ela ia para a casa dos filhos ou das filhas, limpar os bebês, lavar os bebês recém-nascidos, porque ou os filhos dela ou as filhas diziam: não, é muito pequenininho, vai escorregar pela minha mão, eu ainda não sei pegar em menino pequeno, mamãe, vem me ajudar. Aí ela veio também na época que a Angélica teve a Lara, a nossa primeira filha. Depois de 10 dias, tá eu lá, lavando a Lara, higienizando a Lara. Aí ela olhou para mim e disse: pastor, eu vim aqui para ajudar vocês, cuidar da Lara, mas o senhor nem deixou eu cuidar dela. Aí que eu me toquei que eu tinha a minha sogra na minha casa para me ajudar. Por
quê? Porque eu sabia fazer. Minha esposa teve deslocamento de placenta nas 2 primeiras gestações. A mulher que já passou por isso sabe que precisa ficar sem fazer absolutamente nada, porque senão pode perder o bebê. Os 3 primeiros meses, eu fiz de tudo em casa, inclusive lavava as roupas íntimas da minha esposa. Por quê? Porque mamãe ensinou aqui o papai, quando era pequeno, a aprender e para fazer quando precisasse. Eu já fui em casa de irmãos que, se a esposa não colocar o ovo dentro do prato, o caba não sabe pegar o ovo da mesa e colocar dentro do prato. O caba não sabe nem fritar o ovo. Morre de fome se a esposa resolver ir embora e deixar ele sozinho. Aqui não tem nenhum homem assim. Aqui eu sei que todos são melhores que eu na cozinha. O pastor aqui eu sei que é. Isso aqui faz um churrasco que só um profissional para chegar perto. Então, queridos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se eu olho para outros homens, sobretudo aqueles que não sabem fazer nenhum ovo, eu vou achar que eu sou o melhor esposo do mundo. Quem está entendendo agora o meu raciocínio? Mas se eu olhar para Jesus, o padrão é mais elevado. Olha para o seu irmão e diga assim: olhe só para Jesus, porque o padrão dele, ó, diga para o seu irmão, o padrão dele, ó, é inalterável. O padrão é lá em cima, nunca desce. Porque se eu olhar para o Neto, eu posso pensar que eu sou melhor que ele. Se eu olhar para o Tássio, talvez eu ache que eu seja melhor que ele. O orgulho faz isso. Você talvez nem é, mas o orgulho acha que você é mais. Se o Alexandre olhar para mim, vai pensar: não, eu sou melhor que o pastor. Mas se a gente olhar para Jesus, diga para o seu irmão assim: vai ficar todo mundo pianinho. Diga para o seu irmão: vai ficar todo mundo caladinho, porque o padrão é outro. Então olha para esse irmão mais uma vez e diga assim: aqui na igreja, louve a Deus pela sua liderança, louve a Deus pelo testemunho dos seus irmãos. Se for inspirativo, se inspire neles. Mas olhe para Jesus, porque Ele não nos decepcionará. O padrão de Deus é outro, meus queridos, é para os que o buscam. O salmista revela um padrão claro para quem deseja estar na presença de Deus. Vejamos aqui alguns elementos do padrão. Primeiro, viver em santidade. Quais as condições para permanecer lá no Monte Santo, da intimidade? No versículo 4 ele disse que é mãos limpas, que significa ações corretas, vida reta diante dos homens. Segundo, coração puro, motivações sinceras, sem hipocrisia. Terceiro, integridade na palavra, não viver falsidade, nem engano, ou no engano. Não seja hipócrita, seja inteiro, não seja parcial. Mas aqui surge a grande pergunta, baseada em Romanos 3:23. Como podemos alcançar esse padrão se todos pecaram? O que é que diz Romanos 3:23? Todos pecaram e destituídos estão da glória de... esvaziados foram do destaque da presença de Deus. Isso que significa glória. Queridos, todos pecaram, é verdade. Tanto é que Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Então veja só, se todos pecaram, como alcançaremos esse padrão? Esse padrão tão elevado, tão excepcional? Eu vou te dar uma palavra de esperança. Anote aí, 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que, por intermédio dele, fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, diante de Deus, por causa dos méritos de Cristo,
você está declarado justo. Nada consta contra você. A ficha corrida que constava contra você, ela foi rasgada e jogada no lixo, e você está livre de todas as acusações. Louvado seja Deus. O seu padrão está sendo aperfeiçoado, mas o seu padrão agora, o modelo é Jesus. Amém? Diga para o seu irmão: o seu padrão, eu sei que está sendo aperfeiçoado, mas o modelo é Jesus. Segundo elemento para a gente viver esse padrão elevado: viver pela graça. Ninguém pode por si só ser suficientemente puro para estar diante de Deus, mas a graça de Deus nos alcançou. Anote aí para você fazer tempo a sós com Deus. 1 João 1,7 diz: Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus nos purifica de toda injustiça. Romanos 5,1 diz que Ele nos justifica. E de uma vez que justificados por Deus, através de Cristo, temos paz com Deus. Aleluia. Em Hebreus 10,10 diz que Ele nos santifica. Ele nos separou da comunidade do pecado, nos tirou do lamaçal das trevas e nos trouxe para a comunidade dos santos, dos separados. Louvado seja Deus. Diga para o seu irmão: para ser santo, segundo as Escrituras, você não precisa de um processo de canonização aberto pela Santa Sé no Vaticano. Diga para o seu irmão, pode falar: para ser santo, diga, para ser santo, você precisa estar em Jesus. Ezequiel 36, 26 ao 27 diz: transformados pelo Espírito Santo. Queridos, se não for pelo Espírito, nenhum de nós aqui conseguimos viver uma vida transformada. Só com a ajuda do Espírito, moldando o nosso caráter, nosso temperamento, nossas emoções, sentimentos, nosso libido, nossos pensamentos, nossa cognição, nossos corpos. Terceiro, viver pela misericórdia e justiça divina. Veja o versículo 5 do Salmo 24. Receberá do Senhor a bênção e a justiça. Queridos, nós fizemos uma associação entre misericórdia e justiça. Misericórdia, etimologicamente, significa a junção de duas palavras em latim: miseratio ou mais, cordis, que significa coração. Miseratio é miséria, mais cordis, coração. Assim pode-se entender literalmente misericórdia como coração que se debruça sobre a miséria humana, ou coração compadecido. Compadecer vem de compaixão. Se você já leu os evangelhos, que são 4, você vai se lembrar que todas as vezes que Jesus operou um milagre, a Bíblia diz que antes ele teve compaixão. O que é compaixão? Usar de misericórdia, se colocar no lugar do outro que está sofrendo. Quando eu e vocês formos capazes, pastor Alessandro, de nos colocarmos no lugar de quem efetivamente sofre, vocês vão ver quantos milagres vão acontecer a partir do momento que a gente estender as nossas mãos e abrir a nossa boca para declarar. O problema é que a gente está, infelizmente, às vezes muito insensível, muito apático. As pessoas estão sofrendo e a gente percebe que elas estão sofrendo, mas a gente faz de conta de perguntar: oi, como é que você está? E vira as costas para não ouvir a resposta. Talvez não aconteça com vocês, mas às vezes eu passo por algumas pessoas até com vontade delas nem me perceberem. E aqui eu estou falando algo verdadeiro. Isso não acontece com você, você até parece um anjo já.
Também com esses irmãos não acontece não, só com os irmãos lá de Abrão e Lima. Lá tem um monte assim igual a mim. Irmãos, Deus quer usar a gente, sim ou não? Mas Ele precisa ter compaixão. Compaixão é ter misericórdia. É se colocar no lugar de quem sofre. Se nós tivermos verdadeira compaixão de Carpina, sabe o que é que vai acontecer? Quem ora 10 minutos por dia vai orar pelo menos 20. Porque 10 minutos vai ser para Jesus salvar os perdidos. Quem está me entendendo? Quem ora meia hora vai orar pelo menos uma hora, meia hora dedicada só para Jesus visitar os lares, para Jesus ter misericórdia dos lares que estão sendo partidos, marido e mulher se separando, filhos ficando desesperados por causa da separação, famílias indo à falência, comércio se quebrando, pessoas pensando em se suicidar. Se nós tivermos misericórdia, vocês vão ver, a cidade de Carpina vai começar a mudar por causa da força da sua oração, como fruto de misericórdia e compaixão. Louvado seja Deus. O problema é que nenhum de nós às vezes quer sujar a mãozinha limpa com as pessoas sujas, fedidas. Eu louvo a Deus pelo grupo de evangelismo que continua aqui há 3, 4 anos ou mais, indo sobretudo para as áreas mais carentes, onde você vê pessoas embriagadas no chão, pessoas como zumbis, tomadas pelas drogas, vivendo uma vida inconsequente, com tantos dons e talentos, sendo enterrados nas drogas. E essa equipe aqui sai para ir ao encontro, orar, levar uma palavra de esperança. Isso é compaixão, irmãos. A coisa mais fácil para a gente fazer é vir para o culto, estar aqui. Sabia disso? A coisa mais fácil que o pastor Alexandre faz é pregar. A coisa mais fácil que eu faço é pregar. É claro que pregar, eu preciso orar, eu preciso ler, eu preciso meditar, eu preciso refletir, eu preciso viver minimamente o que eu estou pregando, porque senão eu vou ser um hipócrita. Mas essa parte é a mais fácil. A mais difícil para mim, pastor, é orar pelas ovelhas. Irmãos, orar não é fácil não. É uma batalha espiritual. Tem hora que eu me ajoelho e eu passo às vezes 10, 15 minutos para conseguir me concentrar, para começar a orar. Tem dia que a sua mente parece que está assim, querendo ir embora. Você está querendo pegar a sua mente para ela se concentrar e você não consegue. Isso só acontece comigo ou acontece com mais alguém aqui? Olha aí, por isso que o pastor não tem problema, só tem anjo na igreja. Todo mundo perfeito. Ah, a senhora é igual a mim também, né? Eu, a senhora e o pastor, tudo pecador. Os outros é tudo anjos. Tá aparecendo outros pecadores por aqui, estou vendo. Irmãos, eu estou brincando para ver se vocês soltam um sorrisozinho para mim, tá certo? Eu estou vendo alguns tão sérios assim, que eu estou achando que não estão gostando da minha mensagem. Vou até já parar, deixar o pastor pregar o restante da palavra. Foi ele mesmo que fez, ele vai pregar melhor, não é não? Diga para mim que vai, pelo amor de Deus. Queridos, preste atenção nisso. Irmãos, tem hora que a gente está orando, de repente o Satanás manda um canhão de um pensamento carnal e a gente fala, meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder na minha mente. Eu estou orando e de repente eu começo a pensar numa coisa carnal que não tem nada a ver com santidade. Quem foi que mandou esse canhão para cima de mim? O Satanás, tentando me desestabilizar, tentando me desconcentrar na oração. Então, irmãos, quando alguém falar que ora por você, ore por essa pessoa também. Se aproxime dela e ame. Se puder, sirva quando ela precisar, porque orar não é fácil. Pense, não é uma tarefa fácil. A Bíblia diz lá no capítulo 7 de Atos que havia uma crise na igreja primitiva. As viúvas helenistas, as viúvas judias que tinham sido casadas com homens e a semelhança delas tinham nascido e crescido numa influência de uma cultura grega, filosofia grega, língua grega. Essas pessoas foram para Jerusalém, se converteram ao Evangelho. E a Bíblia diz que os outros judeus convertidos, na hora de distribuir
algum bem, algum donativo, excluía as viúvas helenistas, porque eram judias, porém tinham nascido em nações de influência grega. E a Bíblia diz que por isso eles então elegeram 7 diáconos. E sabe o que Tiago, Pedro e João disseram, os demais discípulos? Vamos levantar os diáconos, que sejam cheios do Espírito Santo, de sabedoria, e que tenha bom testemunho dos de fora, ou seja, boa reputação, porque nós nos dedicaremos à palavra e à oração. Qual é o principal trabalho de um pastor, de uma liderança? Se enfiar aqui na Bíblia, conhecer a palavra, viver a palavra, mas orar muito pela igreja do Senhor. Amém? Diga para o seu irmão, a oração dos pastores não substitui a sua oração diante de Deus, porém vai agregar muito valor na sua oração. Os pastores precisam ser misericordiosos, as igrejas precisam ser misericordiosas, se colocar no lugar dos miseráveis, dos que sofrem. Nós miseráveis não merecíamos o acesso à presença dele, de Deus, mas ele usou de misericórdia, ou seja, trouxe os miseráveis para dentro do seu coração. Irmãos, há um texto em Isaías, pastor, 45:15, que eu memorizei ainda na minha adolescência. Eu tinha 16 anos quando eu me converti. Esse texto eu acho muito lindo. Ele diz assim: ainda que uma mãe que gerou e amamentou seu filho venha a esquecer-se dele, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor, porquanto na palma das minhas mãos te tenho gravado. O Senhor nos acolheu no seu bondoso coração, amém, queridos? Nós que éramos miseráveis, escravos de Satanás, condenados por causa dos nossos próprios pecados, afogados nos mares dos vícios, mas Ele nos resgatou, aleluia. Escreveu o nosso nome no livro da vida, nos deu uma nova identidade. Eu já não sou mais a velha criatura, eu sou filho de Deus hoje, glória a Deus. Você é uma filha de Deus, você tem valor, você é um homem de Deus, filho de Deus, você tem um valor dado pelo Senhor. Todos nós estamos acolhidos no coração do nosso eterno e bom Pai, Abba Pai, aleluia. No Salmo 145, o salmista diz: bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Versículo 9: o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras, aleluia. Se não me falha a memória, é no Salmo 136 ou é o Salmo 36, que no final de cada versículo diz assim: e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Diga comigo: e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Digam novamente: e a misericórdia do Senhor dura para sempre. De novo: e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Irmãos, nós estamos debaixo da misericórdia de Deus. Nós não estamos sendo tratados conforme merecíamos, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Justiça. Deus não nos dá o que não merecemos.
Deus não nos torna justos pelas nossas ou pelos nossos atos de justiça, mas pela justificação do seu Filho, Jesus. Em Romanos 3, 24 e 25, a palavra de Deus diz assim: sendo justificados gratuitamente, por sua graça, favor não merecido, mediante a redenção, o sangue derramado na cruz, pelo pagamento dos nossos pecados, que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação, sacrifício substituto em nosso lugar. No seu sangue, mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Irmãos, olha aqui para mim, por gentileza. Atos capítulo 17. O apóstolo Paulo está na cidade de Atenas, a capital da filosofia. Ele está lá no centro de convenções de Atenas, o Areópago, um lugar onde os gregos, os filósofos, mostravam seus raciocínios, seus saberes, seus princípios. E o apóstolo Paulo começa a pregar para aquele grupo, que ele foi levado para lá. Ele foi chamado de tagarela, um pregador de deuses estranhos, porque naquele panteão de deuses levantado pelos gregos, naquela praça principal de Atenas, havia um altar ao Deus desconhecido. E aí Paulo diz assim: ao Deus que vocês honram sem conhecer, esse eu vos anuncio, porque eu o sirvo e o conheço. Louvado seja Deus. Ele foi convidado a apresentar sua tese lá no centro de convenções, no Areópago. Chegando lá, ele começa a apresentar Jesus para os filósofos, para os poetas, para os sábios. E a Bíblia diz que em algum momento ele diz assim: olha, chegou o tempo. Deus não levou em consideração o tempo da ignorância de vocês. Vocês conheciam Sócrates, vocês conheciam Platão, Aristóteles, Plotino, os pré-socráticos, vocês conheciam os sofistas, mas vocês não conheciam Jesus, e agora vocês conhecem porque eu estou anunciando. Então eu estou aqui para dizer que Deus não levou em consideração o tempo da ignorância de vocês, mas agora, a partir de hoje, Ele notifica que todos os homens se convertam, deem meia volta, 180 graus em torno do seu eixo, se convertam ao Senhor Jesus, que foi ressuscitado dentre os mortos. Amém, queridos? Queridos, a justiça de Deus é isso. Ele é tão bom, tão misericordioso, que foi tolerante conosco na nossa ignorância. Porém, agora que já recebemos a luz do Evangelho, agora Ele não terá. Diga para o seu irmão com muito amor e carinho o que diz Ezequiel. Diz assim: Deus não toma por culpado o inocente, nem toma o inocente por culpado. Quem está me entendendo? Para concluir, o quarto e último ponto. Qual é a geração que busca a face de Deus? Versículo 6 aí do Salmo 24. Você pode voltar lá. Qual é a geração então dos que buscam a face de Deus? Primeiro, buscar a Deus não é apenas um ritual, mas um relacionamento. Queridos, as expressões de fé ritualísticas, elas dependem de dias santos, de luas novas, de festas supostamente sagradas. Elas dependem da tradição. Elas dependem da chamada iconologia, dos íconos ou das estátuas. Mas quem vive o Cristo ressurreto não se aproxima dele por causa de 7 passos, 7 sextas-feiras. Não.
nós nos aproximamos dele através do Cristo ressurreto, o mediador entre Deus e os homens, para termos com ele um relacionamento vivo. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Então nós não somos ritualísticos, nós temos um relacionamento com o Senhor. Jeremias 29:3, olha o que diz o profeta Jeremias: vocês me buscarão e me acharão, diz o Senhor, quando me buscarem de todo o coração. Olha o que diz o Senhor para você essa noite: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Isaías 55:6, o profeta diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo, invocai-o enquanto ele está perto. Jeremias 33:3, o profeta diz: clama a mim, diz o Senhor, e respondeste-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Queridos, você não depende do pastor para buscar a Deus. Você não depende do bispo para buscar a Deus. Você não depende de apóstolo, você não depende do papa. O véu do templo foi rasgado. Jesus é o nosso sumo sacerdote. A qualquer hora, em qualquer lugar, você pode entrar na presença do Senhor. Diga para o seu irmão: busca o Senhor de todo o teu coração. Segundo, dentro do último ponto, que é o quarto, busca com sinceridade. Olha o que diz Mateus 15:8 e o versículo 9. Este povo, quem disse isso foi Jesus. Estou só repetindo o que Jesus disse. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Irmãos, preste atenção. Quem fez essa denúncia aqui foi Jesus, para a sua audiência naquele dia, para todos que estavam a ouvi-lo. Ele diz: olha, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Deixa eu abrir parênteses para te dar uma informação. Se tiver algum católico aqui, eu não quero te afrontar, eu não quero te ofender, não se trata disso, mas eu preciso te dizer uma verdade. Se você perguntar ao padre, ele vai te dizer isso também. Para a igreja católica, a Bíblia por si só ela não é suficiente. Qualquer padre vai te dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, se ela não for conjugada com o chamado sacerdócio, com o chamado magistério da igreja, ou seja, com a tradição do ensinamento da igreja. E ela não será a palavra de Deus se não for acompanhada também da tradição da igreja. Tradição mais magistério, mais a Bíblia escrita é igual à palavra. Para nós, a palavra de Deus por si só, ela é regra de fé e prática. A palavra de Deus é a palavra infalível de Deus. É a inerrável palavra de Deus. É a palavra inspirada pelo Espírito de Deus. O que ela diz em questão de fé, de ética e moral, é ponto pacífico para nós. É verdade cristalina. Mas se você é católico, o padre vai te dizer assim: é bom você ler a Bíblia, mas olha, a palavra de Deus é quando você tem a tradição da igreja, o magistério da igreja, para interpretar a Bíblia. Porque se a igreja disser que a Bíblia não está falando muito certo, o que vale é a tradição e o magistério da igreja. Se parece muito com os mormons. Os mormons dizem que, a Bíblia é um livro sagrado para você que é cristão. Mas para nós, o livro sagrado de fé é o livro que o anjo Moroni entregou ao nosso patriarca.
Se você conversar com o islâmico, ele vai dizer, a Bíblia é um livro histórico, talvez sagrado, mas livro sagrado mesmo é o Alcorão. Para nós, a palavra de Deus é suficiente. Põe a mão no seu peito e diga, para mim, a palavra de Deus é suficiente. O terceiro elemento do quarto ponto, buscar com integridade, ou seja, integral, total, inteiro. Buscar a Deus nessas três dimensões. Anote aí se você está anotando. Primeiro, em santidade. Pecado não conjuga com santidade. O profano não senta à mesa do divino. Em segundo, em devoção. O que é ser devoto, pastor? Não é aquela compreensão católica que a gente tinha de devoto. Devoto vem de devoção. Alguém que pratica as disciplinas espirituais. Lê a Bíblia, ora, jejua, pratica atos de justiça, obras de obediência, congrega, dá bom testemunho. Isso é viver uma vida de devoção, que ama, que respeita a presença de Deus. Em Deuteronômio 6:5 diz, portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Versículo 6, estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Aleluia. Queridos, vamos aplicar o que nós aprendemos hoje? Primeiro, examine o seu coração. Há falsidade ou engano em sua vida? Sabe o que disse Jeremias 17:10? Ele disse assim, enganoso é o coração humano, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Versículo 11, porém o Senhor, que prescruta, Ele sonda, Ele conhece as sutilezas do meu coração, quem está entendendo? Mas também conhece do seu coração. Então examine o seu coração, meu irmão. Quando você estiver orando, eu oro muito isso também, Senhor, traz aqui, ao meu entendimento espiritual, alguma coisa na minha vida que eu não estou percebendo, que está passando desapercebido ao meu discernimento. Talvez alguma motivação errada, talvez alguma ansiedade por alguma coisa que não é propósito de Deus para a minha vida, talvez algum desejo sobre alguma coisa que também Deus não tem para mim. Sonda, Senhor, meu coração. O salmista Davi no Salmo 51, prescruta, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Segundo, corra para a graça, confesse, pois quem não confessa transgressões não alcança misericórdia, pois quem confessa e deixa alcança misericórdia e graça. Arrependa-se e receba o perdão de Deus. Terceiro elemento dessa aplicação, viva em santidade, não por obrigação, mas por amor a Deus, queridos. Por amor a Deus, vive uma vida santa, separada do pecado. Não toque naquilo que Deus não tocaria, não deseje aquilo que Deus não desejaria, não ame aquilo que Deus não amaria. Diz um pensador, presta atenção nisso aqui, por gentileza, que se a gente não odiar suficientemente aquilo que é mal, jamais seremos capazes de amar aquilo que é virtuoso. Se eu não sou capaz de amar a virtude, é porque o meu coração está voltado para o que é mal. Desfrute do Santo Monte, um lugar onde os céus se abrem sobre a sua vida. Diga para o seu irmão com muito amor e carinho, desfrute da presença de Deus. Desfrute da companhia de Deus.
Irmãos, quem aqui já teve prazer em orar? Orar é difícil, mas quantos aqui tem prazer em orar? Tem um momento da oração que você está tão concentrado, que você está tão quebrantado, que você não vê a hora passar. Você às vezes não consegue ouvir nem os ruídos à sua volta, porque você está tão cheio da graça, tão cheio da presença, é tão gostoso. Gente, essa semana eu orei tão gostoso, eu chorei tão gostoso na presença de Deus, que eu chorava que o meu peito tremia por dentro. Aquele choro gostoso, aquele gozo gostoso, aquela graça. Eu só parei porque eu tinha que ir lá na escola buscar o Benjamin de 11 horas. Gente, como é gostoso estar na presença de Deus. Tem dia que você não consegue ter esse prazer, porque está tão pesado às vezes as coisas, que nem falar você consegue, você só geme. Quem aqui já teve a experiência de querer orar e não consegue, só geme? Porque a carga está tão pesada, não é? A tribulação está tão forte, que às vezes ele não consegue falar, só geme. Mas eu quero te dizer que quando esse dia chegar na sua vida, ou se ele voltar, o seu gemido para Deus é uma oração. Quem entendeu? O seu gemido será uma oração. Em Romanos 8, versículo 26, diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexplicáveis, inexprimíveis. Eu fui pesquisar no original, numa série que eu ministrei, eu acho que o pastor pregou ela aqui, que lá no original grego, quando diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, significa que o Espírito Santo se posiciona e se levanta a nosso favor contra aquilo que está nos angustiando. Diga para o seu irmão, quando esse dia chegar, de você só conseguir gemer, o Espírito Santo estará posicionado, defendendo a sua causa, defendendo a sua causa, defendendo a sua causa. Aleluia! Desfrute do santo monte, da presença. Os céus se abrem quando um crente desce de joelhos na presença de Deus. Eu quero concluir dizendo: somos a geração que buscam ao Senhor. Quem é essa geração aqui? Deus vê você como uma geração, porque Ele vê você, vê seus filhos, Ele vê seus netos, Ele vê seus bisnetos, Ele vê a sua semente na face da terra. Quem está me entendendo? Deus está levantando uma geração que se relacione em santidade e buscam sinceramente pela sua presença. Salmo 78, 4 diz: não encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura, a geração seguinte, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Louvado seja Deus. Irmãos, eu estou treinando meus filhos. Toda semana nós temos um culto doméstico na nossa casa. Naquele culto que a gente senta para almoçar, a gente nem se levanta, porque já fica para fazer o culto doméstico. Ali a gente canta, adora, ali a gente lê a Bíblia, compartilha, ali a gente faz pedido de oração, intercede uns pelos outros. É uma oportunidade de orar pela igreja, de orar pelos irmãos, pelos enfermos. Eu estou treinando meus filhos a ter uma vida de devoção, a ter uma vida na presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém, queridos? E eu sei que vocês também estão fazendo isso aqui. Para concluir, 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes,
Vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Aleluia. Quero convidar você a se colocar de pé, queridos.